Oi, amados, muito boa noite, que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias e hoje com mais um atributo de Deus Pai, né? Na nossa série Deus Nosso Pai. E hoje vamos falar sobre mais um atributo de Deus que é encantador, que é simplesmente perfeito e lindo, que é o atributo perdoador. Deus é perdoador, amados. Como a gente tem comentado, né, a respeito da palavra do Senhor, desde o começo, desde lá no Gênesis, nós vemos que Deus, ele sempre esteve pronto a perdoar aqueles que voltavam o seu coração para Ele, aqueles que clamavam a Ele, aqueles que buscavam a Ele. Ele sempre esteve ali. Ele sempre esteve esperando que o ser humano se arrependesse e se voltasse para Ele. Tanto é que quando Jesus vem, João Batista vem, eles vêm pregando o quê? O arrependimento, né? Ele vem deixando claro que, olha, se desde lá e Adão e Eva eles tivessem se arrependido e confessado o pecado que eles cometeram, talvez as coisas teriam sido diferentes. E por que eu posso falar isso para vocês? Porque a gente vê que é justamente isso que João Batista vem pregar, quando ele vem preparar o caminho para Jesus, né? E depois Jesus vem pregar: arrependei-vos. Só que naquele tempo, no tempo lá do Gênesis, no tempo da criação, o ser humano não, o ser humano preferia jogar a culpa um no outro e ninguém assumia a culpa de nada, então, portanto, eles não se arrependiam. Porque para haver arrependimento, primeiro eu preciso reconhecer o meu erro, eu preciso reconhecer o meu pecado. E não é à toa que Paulo vai dizer que Paulo vai dizer na carta aos Romanos, se nós dissemos que não pecamos, nós somos mentirosos, porque nós pecamos. Então, nós primeiro precisamos reconhecer que nós pecamos, primeiro precisamos reconhecer que nós erramos, para que assim haja o arrependimento. Eu não tenho como me arrepender de uma coisa que eu não reconheço que eu fiz, que não está correto, né? Eu não tenho como me arrepender de algo que para mim não, tá certo, eu não fiz nada demais, eu não fiz nada de errado. Então, amados, nós vemos esse atributo de Deus e vemos Deus ensinar o povo através do Novo Testamento como deveria ser esse retorno para Ele. Mas não só no Novo Testamento, não. No Velho Testamento vemos que Deus enviou os seus profetas para ensinar aquele povo a se arrepender, para ensinar aquele povo a se corrigir, para ensinar aquele povo a voltar para os caminhos dele. Na parábola do rico e Lázaro, por exemplo, o rico ele vai pedir para Lázaro, né, para Abraão, vai falar assim: olha, por favor, deixa alguém voltar de entre os mortos para poder pregar para a minha família, para que eles se arrependam e não venham para cá. Mas Abraão vai responder: os seus parentes, eles têm os profetas, eles tiveram a palavra de Deus, eles têm a Torá, eles têm os ensinamentos. Então, nem que alguém volte dos mortos, eles poderiam se arrepender, ou eles poderiam aprender, porque eles têm tudo lá para ensinar. E a verdade é, amados, que nós temos aqui, a palavra, né, para nos ensinar. Nós temos a palavra, mas infelizmente vemos uma religiosidade tão grande, porque a palavra de Deus ela é tão levada ao pé da letra às vezes, que as pessoas não conseguem entender o verdadeiro significado e a revelação do Espírito Santo através da palavra de Deus. E muitos nem buscam a revelação, né? Muitos só querem aquilo que satisfaça o ego. Muitos só querem aquilo que vai ser bom naquela hora ali. Eu tô numa situação difícil, então eu quero uma palavra de vitória. Eu tô numa situação complicada, então eu quero algo de Deus que possa me consolar. E como eu falei para vocês, no meu tempo de restauração, o meu tempo individual com Deus, o que eu mais vivi foi correção. Vivi consolo? Vivi. Eu vivi conforto em Deus? Vivi. Eu recebi o abraço de Deus? Recebi. Mas principalmente eu tive um Deus Pai
que estava ali me corrigindo e me mostrando aonde eu estava errando, para que eu pudesse me corrigir. É dizer que eu consegui mudar tudo? Não. Mas é dizer que o fato de eu saber que Deus estava ali comigo me corrigindo também era uma maneira de consolo. Era uma maneira de saber que eu tinha alguém do meu lado. E não era qualquer pessoa. Não era qualquer um. Era Deus. Então, amados, hoje nós vamos falar sobre esse atributo de Deus, que é ser um pai perdoador. Eu acho muito lindo porque Jesus, ele vai dizer que nós temos que ser como crianças. Não só no momento de louvor ou de adoração, né, que o nosso louvor ele tem que ser perfeito como o louvor de uma criança. Mas ele vai dizer que o nosso coração tem que ser como o das crianças. Nós temos que ser como crianças. Porque a criança ela é pura, ela é inocente. Ela não fica levando tudo a sério demais ou vendo mal em tudo, sabe? Igual eu converso muito com as minhas filhas e conversava muito com elas quando meu marido estava fora de casa. Eu conversava muito com minha filha mais velha e eu falava com ela assim, filha, você precisa perdoar o seu pai. Aí ela falava assim, mãe, mas eu perdoo hoje, amanhã ele faz outra coisa, né, que mal, assim, com todo o respeito da palavra que eu vou usar, mas amanhã ele faz outra cagada. E não era mentira, ela não estava errada, mas eu falava com ela, filha, só que tem uma coisa. Hoje é o seu pai que está errando com você, amanhã pode ser eu. Amanhã pode ser a sua irmã. Amanhã pode ser você fazendo a mesma coisa com outra pessoa. Nós temos que aprender a perdoar. E eu acho muito lindo o quanto a criança tem esse... Eu não diria nem prazer, sabe? Porque é tão natural essa liberação de perdão da criança que às vezes ela leva um couro hoje, mas amanhã passou, tudo bem, ela perdoou. Hoje ela é chamada a atenção, ou hoje acontece uma coisa que ela não queria que acontecesse, mas tudo bem, amanhã passou e perdoou. Sabe, amados, quando eu aceitei Jesus, eu era assim. Quando eu decidi liberar perdão para as pessoas, eu liberei tanto perdão, saí liberando tanto perdão, que as pessoas me faziam de boba. E eu perdoava todo mundo porque eu não queria ficar guardando aquilo dentro de mim. Quando o Rodrigo saiu de casa, aí eu voltei a ter dificuldade para perdoar ele, porque ele me machucou muito. E estava sendo difícil para mim perdoar ele. E todos os dias eu ia orar e eu falava, Senhor, me ajuda a perdoar, porque eu não estou conseguindo perdoar. E eu falava com Deus abertamente, eu vou mentir para ele? Ele me conhece? Para que eu vou mentir? E quando as pessoas me perguntavam, eu falava, não, eu tô magoada, sim. Tô chateada, mas estou pedindo a Deus ajuda para perdoar. Porque eu não quero ficar guardando isso dentro de mim. Porque ele tá lá vivendo a vida dele, todo feliz. E eu que tô aqui com essa mágoa dentro de mim. Então eu preciso perdoar. E é claro que eu fui pedir ajuda para quem? Para o Pai, dono do perdão. Dono do atributo do perdão, que é Deus. E vemos o quanto Deus era um pai tão perdoador que eu vou repetir, mesmo Israel, e não só Israel, amados, pega a Bíblia e pode ler a Bíblia toda que vocês vão ver, que aqueles que erravam com Deus, mas que clamavam a Deus, que pediam perdão a Deus e se voltavam para Ele, Ele perdoava. Ele aceitava de volta. E como a palavra vai dizer, ele lançava no mar do esquecimento, lancei, esqueci, não me lembro mais dos seus pecados. Não me lembro mais do que vocês fizeram. Virei a página, tem uma nova página em branco, escreva nessa página, dessa página para frente, passou. Deus é perdoador. E como eu posso aprender a perdoar se eu não sou uma pessoa que tenho essa liberalidade, sabe? Essa facilidade em liberar perdão, pedindo para Deus, pedindo ajuda para Deus. Ele é o pai do perdão. Ele é o dono do perdão. Esse atributo, todos esses atributos que nós temos falado aqui, vêm dele. Então ele vai te ensinar como perdoar. E ele vai te ensinar a lidar com a situação. Amém?
Abra sua Bíblia comigo em Salmo 86, nós vamos ler o versículo 5 para abrir, o nosso estudo de hoje a respeito desse Pai perdoador tão maravilhoso que nós temos, que é o nosso Deus. E a palavra diz assim: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar. Vou repetir. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em misericórdia a todos aqueles que clamam a ti. O que o salmista está dizendo aqui? O Senhor é bom, ou seja, o atributo da bondade, ele está ressaltando. O Senhor é bom. O atributo da bondade de Deus faz com que ele me libere o perdão. Então, o atributo da bondade anda junto com o perdão. Lembra que eu falei com vocês que um atributo vai chamando o outro? Um atributo vai completando o outro? Pois é, Deus é bom. E por isso ele é pronto em perdoar. Ele perdoa a todos aqueles que clamam a ele. E ele vai dizer, e abundante em misericórdia. Uma pessoa que é misericordiosa, ela perdoa por amor. Ela perdoa por causa desse atributo de misericórdia. Entende? Então, ele é bom, por isso ele é pronto a perdoar. E ele também é abundante em misericórdia, que também é um outro atributo dele. E por isso, ele perdoa a todos aqueles que clamam a ele. Independentemente se eu nunca tinha conhecido ele, mas me voltei para ele e em um dado momento eu caí, ou se eu conheci ele desde a minha infância, mas eu caí. O importante é eu ter dentro de mim o arrependimento. Eu não posso ser como Esaú, que não encontrou lugar de arrependimento e só sentiu remorso do que fez. Eu tenho que ser como aquele que se arrepende e que derrama o coração aos pés do Senhor, como Davi. Por exemplo, Senhor, eu cometi um pecado terrível, eu adulterei. Eu fui contra o mandamento do Senhor. Mas eu estou aqui, perdoa o meu pecado e lava-me com hisopo. Purifica-me deste pecado e certamente eu serei limpo. É isso que nós precisamos. Precisamos nos entregar a Deus em verdade, para que assim possamos viver o perdão genuíno do pecado. O perdão verdadeiro do pecado. Porque Deus perdoa. Mas Jesus também nos ensina que Deus perdoa àquele que é pronto a perdoar. E àquele que se arrepende. Às vezes, amados, eu não estou pronta ainda a perdoar aquele que me magoou, aquele que me feriu. Mas eu estou pronta a me arrepender. Então, primeiro eu me arrependo. A ordem dos fatores não muda, entende? O importante é que isso gere dentro de mim o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Os mesmos sentimentos que Jesus compartilhou com todos aqueles que andaram com ele, que ele quis ensinar. E um dos atributos que ele quis ensinar foi o atributo de perdoar. Tanto é que Pedro vira para ele e fala com ele: Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? E aí ele pega e fala. Ele pega e pergunta assim: até 7 vezes? E Jesus responde: eu não diria que até 7, mas até 70 vezes 7 deves perdoar. E lá em Lucas capítulo 17 também Jesus vai falar sobre isso. Se o teu irmão pecar contra ti e vier ter contigo arrependido, perdoa-lhe.
Então Jesus o tempo todo ele estava tentando ensinar esse atributo, que é um atributo de Deus, e que ele viu Deus praticando, Deus fazendo, Deus exercendo para com o povo. E portanto ele também exercia para com o povo, para com aqueles que andaram próximos dele, né? Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel. Lembra que nós já falamos desse atributo? Ele é fiel. Com certeza, ele vai perdoar, porque ele é fiel e justo. Por que justo, amados? Porque ele sabe o que nos levou a pecar. Se foi uma fragilidade, se era uma cegueira espiritual, se era por causa de uma letargia espiritual. Ele sabe qual foi o motivo, a razão, a causa e a circunstância. Tanto é que em Levítico, em Números, nós vamos ver a expiação dos pecados por causa da ignorância. Havia. E por quê? Porque o povo pode ser ignorante, uma pessoa cega. Eu acho muito lindo quando a minha tia ela pega e fala assim: antes eu não conhecia a verdade, até que eu comecei a ler a Bíblia e parece que meus olhos se abriram para a verdade. Então, o que eu entendo? Que Deus ele sabia que antes, não é que ela não queria, é que ela não estava pronta para ouvir a verdade. O coração dela, a terra dela não estava fértil para receber. Mas Deus abriu os olhos dela para que ela enxergasse. Porque, amados, não sou eu que convenço ninguém do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. E ele tem o tempo dele determinado para fazer isso. Então Deus, ele não só é fiel, como é justo. É ele que sabe o motivo, a razão, a causa e a circunstância que me fizeram pecar, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Então ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Entende? Ele é fiel e justo se confessarmos. Porque como eu falei lá no começo, se eu cheguei a ponto de confessar algo, é porque eu reconheci que aquilo foi errado. É porque o Espírito Santo já me incomodou naquilo ali. Ele já me mostrou aqui, ó, isso aqui não está certo. Isso é um pecado. Não é à toa que a palavra vai dizer que ele nos convence do pecado, ou seja, eu fiz algo que não agradou a Deus, que entristeceu o Espírito Santo. Então, ele me convence daquilo. Da justiça. Por quê? Porque aquilo não era correto. Diante de Deus não era correto. E do juízo, de que eu preciso me corrigir. Quando eu estou diante de um juiz, por exemplo, que o juiz está ali determinando qual vai ser a minha sentença, eu tenho o direito de confessar o que eu fiz. Eu tenho. E isso pode diminuir, inclusive, a minha pena, sabia disso? Se eu confessar perante o juiz o meu delito, o erro que eu cometi, isso pode até reduzir a minha pena. Mas no caso de Deus, se eu chego para ele e eu confesso o que eu fiz, ele me purifica de tudo aquilo e me perdoa. Porque ele é fiel e justo e me perdoa. Olha o que Efésios capítulo 4, versículo 32 vai dizer. E sede amáveis uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Porque Jesus morreu para que tivéssemos o perdão dos pecados, certo? A humanidade já tinha chegado num ponto tão complicado
Pega a sua Bíblia que você vai ver. Tão complicado que a liderança religiosa estava guiando, era cego guiando cego. Os líderes caminhando para o inferno e querendo levar todo mundo junto. O negócio já estava, o bicho estava pegando, o trem estava feio. Então, Deus, no seu plano perfeito, envia Jesus. Para que fôssemos remidos, purificados e justificados através do sangue de Jesus. Então, porque ele primeiro me perdoou, olha o que Paulo vai dizer aos Efésios. Como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. Ou seja, eu perdoo o meu irmão não porque ele merece, mas eu perdoo porque eu reconheço que eu também não merecia, mas Deus me perdoou por causa de Cristo. Então agora eu preciso ser como? Perdoadora, compassiva e amável. Eu preciso ter compaixão para com o outro, a ponto de olhar para o outro e, como eu disse, reconhecer que o outro errou, mas eu também erro. E amar. Amar a ponto de não ficar olhando para o erro e para o pecado, mas amar a ponto de olhar para a alma daquela pessoa, que também foi ferida, que também foi machucada ao longo de uma vida, né? Então, amados, estamos falando aqui de um Deus que é perdoador. E porque Ele é perdoador, podemos também perdoar. Porque Ele nos perdoou, podemos aprender a perdoar. Porque Ele nos amou, podemos aprender a amar. Porque Ele é fiel, podemos aprender a ser fiéis. Porque Ele é justo, podemos aprender a ser justos. Porque Ele é bom, podemos aprender, e tudo podemos aprender com Ele. Porque se Jesus aprendeu com Ele, aquilo que eu vi do meu Pai, aquilo que eu recebi do meu Pai, isso eu vos dou. Ou seja, primeiro Jesus recebeu, depois Ele deu. Primeiro Ele aprendeu, depois Ele compartilhou. Então primeiro eu busco em Deus, para depois eu dar. Entende? E lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1, vai dizer assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Presta atenção nisso, pelo amor de Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Antes de eu estar em Cristo Jesus, eu andava segundo a carne. Então eu cometia os pecados, eu adulterava, eu prostituía, eu mentia, eu roubava. Eu fazia tudo porque para mim era normal, era natural. Eu estava na carne. Então antes de eu conhecer Jesus, era normal para mim casar, separar e casar de novo. Era natural. Mas agora que eu aceitei Jesus, para mim não há mais nenhuma condenação. E por que não? Porque agora eu estou nele. E se eu estou nele, o sangue dele me purificou de todo pecado. E infelizmente eu preciso entender que existem pecados que eu vou cometer que não tem como eu voltar atrás, que não tem como eu corrigir. E é isso que as pessoas não entendem. Por exemplo, uma pessoa que matou, ela tem como ir lá e ressuscitar o morto? Ela não tem. O que ela pode fazer é o quê? O que ela pode fazer? Não matar mais, correto? Pois é. Uma pessoa que se separou e casou de novo, pode ser 10 vezes. Ela não tem como mais voltar para outra família. Por quê? Porque a outra mulher ou outro homem já casou, já seguiu a vida, não tem como mais voltar. Não se trata de uma questão de Deus destruir uma família para criar outra. Se trata da nossa carnalidade. A nossa carnalidade, o nosso egoísmo, a nossa ganância, a nossa cegueira espiritual nos fez pecar. Nós andávamos segundo a carne. Segundo a carne, nós casamos 20 vezes. E no 20º casamento eu conheci Jesus. Então daqui pra frente o que eu vou fazer? Assim como eu matava, não vou matar mais, eu não vou mais destruir uma família.
Eu agora vou ficar com aquela família e com aquela família eu vou viver o resto da minha vida, porque agora eu estou em Cristo Jesus e agora eu vivo não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E segundo o Espírito eu entendo que eu não vou mais adulterar. Eu não vou mais cobiçar a mulher do próximo, a casa do próximo, o marido do próximo. Vocês entendem isso? O que as pessoas não entendem é isso. O que as pessoas não entendem é isso. Porque segundo a carne, eu fiz muitas coisas. E tem pecados que eu posso reparar. Eu posso confessar e reparar. Como, por exemplo, eu magoei um irmão, isso é um pecado. Eu chamei um irmão de idiota, isso é um pecado. Eu posso ir lá e reparar. Irmão, me perdoe pelo que eu fiz. Mas uma pessoa que eu matei, eu não tenho como ir lá no túmulo e pedir perdão pra ela porque eu matei ela e falar, olha, me perdoa. E ele vai virar pra mim e falar, eu te perdoo. Um morto vai poder falar isso? Não tem condição, amados. Então, para aqueles que estão em Cristo Jesus, agora nenhuma condenação mais há. E por quê? Porque você foi perdoado. E porque Deus é perdoador. E porque, como nós vimos, Ele é fiel e justo. Ele sabe por que você pecou. Ele sabe que para aqueles que estão segundo a carne, é a carne que domina, é a carne que coordena. Se para nós que buscamos santificação, que buscamos consagração, é difícil resistir à carne, quem dirá aqueles que estão totalmente na carne? Deus é justo, amado. Deus não é como nós, não. Que fica só apontando o dedinho, apontando o dedinho, apontando o dedinho. Ele é um pai perdoador. E ele quando enviou Jesus, ele já sabia de muitos pecados que não teria como ser reparados, mas que teria como serem não mais cometidos. Daqui para frente eu estou em Cristo Jesus, portanto não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim, então eu não vivo mais segundo a carne, mas eu vivo segundo o Espírito e segundo aquilo que a palavra me ensina, e por isso eu guardo a palavra no meu coração. Eu sei que Deus já me perdoou, então não importa se o pastorzinho da igreja, se a irmãzinha da igreja, se o missionário da igreja, ou o fulano da igreja, ou o fulaninho lá do mundo, o ciclaninho lá da beira da esquina veio falar comigo que eu ainda estou em pecado, Deus já me perdoou e ponto. E por quê? Porque Ele é um pai perdoador. Ele é um pai perdoador. Eu preciso conhecer esse pai perdoador. Eu preciso conhecer. Sabe, amados? As minhas filhas já erraram muito comigo. Elas têm o quê? Bianca tem 13, Gabriela vai fazer 12 anos daqui 2 meses. Já erraram muito comigo, mas eu tive que perdoar muitas coisas. Por amor. Por amor. Já erraram muito comigo. Já me decepcionaram, já me frustraram, já me chatearam muito, mas eu perdoei por amor. Deus é a mesma coisa. E eu lancei lá no mar do esquecimento. Tem coisa que eu nem lembro mais. Tem coisas recentes que eu lembro, mas tem coisa que eu nem lembro mais. Eu só sei que eu já perdoei muito. Quem muito perdoa, muito ama. Então, que nós possamos aprender a ser mais como Deus e menos humanos. Sabe? Que nós possamos aprender que nós viemos de uma carnalidade a qual Jesus nos libertou e nos purificou. E que se não fosse isso, ninguém seria salvo. Não teria salvação para ninguém. Não teria. E é por causa dele que hoje somos perdoados. Por causa dele. Uau! Entende por que eu amo esse Deus? Entende por que eu amo esse Jesus? Porque se Deus não pegasse Jesus e enviasse Jesus, o que seria de mim hoje? O que seria de você hoje? Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, não teríamos o perdão dos pecados. É por causa dele que nós somos perdoados.
E porque ele aprendeu primeiro com o Pai Celestial. E por isso ele foi quem ele foi como homem nessa terra. Lindo, né? É bom ter um exemplo, não é? É bom ter um exemplo de um legado de alguém perfeito. E nós temos. Porque os nossos olhos não têm que estar focados no mundo nem nas pessoas do mundo. Os nossos olhos têm que estar focados em Cristo. Porque o exemplo dele é o exemplo do Pai. Lindo isso, né, amados? Lindo! Que esse vídeo possa trazer consolo e conforto para o seu coração. E que você tenha certeza que Deus te perdoa, porque Ele é um Pai perdoador. E o perdão dele não falha. Se você confessar o seu pecado, Ele é fiel. Ele não vai falhar nem faltar com você. E Ele é justo para te perdoar e te purificar. Amém? Aleluia. Você crê nisso? Então fica com esse vídeo. Põe a sua cabecinha no travesseiro aí. Fala com Deus antes de dormir. Fala, Senhor, obrigada por ter me perdoado. Senhor, me perdoe por mais alguma coisa que eu tenha feito e confesse o seu pecado. E se você está tendo dificuldade para perdoar alguém, peça a ajuda de Deus, porque Ele é fiel para te ajudar. Ele é fiel para te estender a mão. E Ele é o perdão. À medida que Ele liberar perdão para você, você consegue liberar perdão para os outros também. Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe a noite de vocês. Tenham bons sonhos em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser, para mais um vídeo da nossa série Deus, Nosso Pai.